Vozes da Acapela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Muito bem, estamos de volta com A Capela, sempre um episódio novo a cada semana, e dizer que é uma alegria muito grande falar com você, estar com você. Eu falo isso sempre, né? Porque é bom demais. E eu quero continuar pedindo a você que espalhe essa novidade, conte para os seus amigos. E nós estamos aqui com mais um convidado, e ao meu lado, meu companheiro Charles Cruz. Tudo bem, Charles? Tudo jóia, graças a Deus, tudo beleza, Gi. Mais uma semana, mais uma convidada. Você apresenta pra gente? Apresento sim, com muito prazer, a Luciana, que ela é artista plástica, está morando agora recentemente em Pedro Leopoldo, mas ela já esteve por aqui anos atrás, já morou aqui. Ela vai falar um pouco melhor pra gente, mas certamente a cidade tem muito a ganhar com a chegada da Luciana em nossa cidade de Pedro Leopoldo. Bem-vinda, obrigado, Luciana. Eu que agradeço, uma alegria imensa, é um presente de chegada na cidade novamente, né, de retorno. Muito feliz de participar desse projeto com vocês, muito mesmo. Como é que é a história da Luciana e Pedro Leopoldo? Uma vez que você está falando de retorno, você nasceu em Pedro Leopoldo, não? Eu sou de Ouro Preto. Eu nasci em Ouro Preto e vivi em Ouro Preto até os 6 anos. Meu pai trabalhava na Alcan. E aí ele foi admitido aqui na Precon, em 73, final de 73. Nós viemos de Ouro Preto para cá. E aqui eu fiquei até os 12 anos. Só que a Precon abriu uma filial em Anápolis, em Goiás, né? E fomos para Anápolis melhorar a vida, né? Meu pai, minha mãe, 5 filhos dentro de um ônibus, 12 horas de viagem. E recomeçamos a vida lá em Anápolis. E as viagens eram muito mais longas, as distâncias eram muito maiores, né? Longas, acho que foram umas 12 horas de viagem. Fomos para Goiânia, de Goiânia para Anápolis mais 1 hora e pouco, né? 5 filhos, 2 espremidos em cada poltrona, aquela dificuldade, né? Mas lá nós recomeçamos a vida. E lá a Luciana se casou, teve filhos, né? Tem uma neta. Sou mãe de 3 filhos, Mateus, Lucas e Eloá. E a netinha com 10 anos, Ana Laura. Então, depois de toda essa história, de todo esse tempo, meus filhos, cada um seguiram o caminho deles, naturalmente. E minha filha foi aprovada na UFMG. E o sonho dela era fazer uma federal. Foi aprovada na USP também, mas como nós temos todo um grupo de apoio aqui em Minas, só em 7 Lagoas eu tenho 10 tios, né? Tem em Belo Horizonte, em Cataguases. Então eu já tinha no meu coração o desejo de voltar, porque eu sempre estive em Pedro Leopoldo. Uhum. Eu tenho uma amiga de colégio que acolheu a minha filha 1 mês antes de eu vir e ficou na casa dela. Nós nunca perdemos o contato. Existiu um distanciamento geográfico, mas de relacionamento, não? Não, a gente sempre se escreveu, perdemos o contato uma época por conta de, né, cada uma seguiu o seu caminho, e depois, através de uma prima, a Kátia Cristina, que um abraço para ela, que ela foi um anjo na vida da minha filha. Eu sempre ia em Ouro Preto, levava meus filhos para conhecerem, né, primos, sobrinhos, aliás, e passava aqui em Pedro Leopoldo, sempre passava. Então, e sempre estava mais em 7 Lagoas, né? Na casa dos tios. Então foi assim um retorno, porque eu queria voltar de onde eu saí. Uhum. Mas a sua vida se desenvolveu assim durante muitos anos em Anápolis. Foi onde você cresceu, estudou, casou? Parece que foi o que você já nos contou. Sim, 47 anos em Anápolis, né? Então lá eu me formei, fiz o curso de letras, fui professora do ensino fundamental. Depois eu fiz um concurso e ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª, e por lá eu fiquei 28 anos, até me aposentar em 2018, por um problema na coluna, né? Me aposentei um pouco antes, e ali em Anápolis foi que a minha vida fluiu por esse tempo todo. Que bacana, né? Interessante essa
possibilidade que a gente tem de se adaptar ao lugar onde a gente está, né? Como no meu caso também, eu vivi a vida inteira numa cidade próxima, em Contagem, e quando eu cheguei em Pedro Leopoldo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não conheço ninguém. Mas o ser humano tem uma capacidade de se adaptar às situações, a tudo, enfim. E Sim. ali em Anápolis, você construiu sua vida, como você já colocou, e você deu aula, foi professora Fui professora do ensino primário, que são os meus preferidos, os pequenininhos, né? Eu gosto demais. Tive experiências num colégio de freiras com crianças órfãos, né? Um colégio só de meninas, depois num outro que já tinha um nível assim um pouquinho mais elevado, digo assim, no financeiro. Outra experiência, sabe? Trabalhei esse período todo. Mas aí surgiu um concurso para o TRT e foi interessante porque eu já era formada em letras, já tinha 2 filhos, estava grávida do segundo. E uma amiga falou: não, vamos fazer esse concurso aqui. Eu não sabia nem o que era o TRT, eu não sabia. E na brincadeira eu falei para ela: estou fazendo estágio, estou estudando de manhã, estou criando filhos, então vou fazer para a área de limpeza e conservação. E ela riu muito, né? Mas você vai ser faxineira? Eu falei: vou. E fiz para essa área. Fui aprovada em 3º lugar, naquela época do ensino fundamental. Eu lecionava para o ensino fundamental. E fui trabalhar, tomei posse em um dia, entrei de licença maternidade no outro, porque eu estava quase dando à luz, segundo filho. E quando voltei, fui trabalhar em Goiânia, na área fazendo cafezinho, tudo isso, né? Eu acredito muito que tudo tem o seu valor e tudo é Sim. digno. Sim. Mas existe uma palavra, um sentimento, alguma coisa que se chama preconceito. Sim, muito. Quando você, que já era uma pessoa com nível superior, que tinha uma carreira, e de repente eu falo, opa, o que você fez um concurso? Fez e passou? Qual que é o seu cargo? Aí você respondia, como é que foi isso? Olha, dentro da própria família, das pessoas mais próximas, foi um absurdo, porque não entenderam, né? Porque naquele momento eu fiz realmente assim, brincando. Eu não tinha eu nem pensava que eu passaria, né? Mas aí quando eu assumi, eu falei, meu Deus, um salário era muito bom, e não tinha problema nenhum para mim, dar aula ou fazer café para juízes, né? E aí me perguntaram, eu falei, gente, eu não estou preocupada com isso. Mas aí eu fui transferida, voltei para Anápolis como excedente, porque eu tinha, assim, era muito complicado, né, com criança de 3 meses, pegar a estrada todos os dias, um outro de 2 anos. Então, os próprios meus chefes lá me lotaram em Anápolis. Quando eu cheguei em Anápolis, naquela época não tinha concurso público, era o primeiro concurso público de Goiás, né? Então, meu chefe, que seria o vice-diretor, nem foi a diretora, não. Falou, não, você já é formada, você não vai ficar fazendo café, já tem 2 aqui fazendo café. Você vai para o balcão atender, aprender a atender advogados, né? Então, ali eu fui, tive colegas maravilhosos que me ensinaram questão de processo, e dali eu fui para a sala de audiência, como secretaria de audiência, depois aprendi a fazer cálculos, depois fui para assistência, né, fazendo sentenças, aquela coisa. Iniciei o curso de Direito, mas eu tinha 2 filhos pequenos, fui até o 5º período, e eu já estava divorciada, então a moça que morava comigo, que tomava conta dos meus filhos, ela se casou e mudou. E eu não tinha quem ficasse com os filhos. E às vezes as audiências iam até 7, 8 horas da noite, não tinha ainda um controle. Aí eu parei o curso para dar assistência para os filhos, né? Ô, Luciana, eu não sei se você sabe, mas a faculdade de Pedro Leopoldo, essa faculdade que nós estamos nela aqui agora, né? Sim. Ela tem o curso de Direito, quem sabe de repente você conclui o curso. Mas aí foram tantas coisas que aconteceram, porque aí nesse período eu fui depois para São Luís de Montes Belos, né? Fui trabalhar lá. Cheguei a ser vice-diretora lá em São Luís de Montes Belos. Isso depois que você estava no TRT? Depois do TRT. Eu entrei em 91. Aí você saiu do TRT e foi pra escola? Não, fui para a vara de trabalho de São Luís de Montes Belos. Para a vara de trabalho, entendi. Fui para o interior, bem interior mesmo, trabalhar lá, sabe? Mas aí eu já tinha toda essa bagagem do TRT, né? Do tribunal. Fiquei no tribunal 28 anos lá. Aí fui para São Luís de Montes Belos. E aí lá começou a minha história
artística, por um acaso. Mas antes da gente falar dessa sua história artística, eu queria continuar nessa história aí que você tá, Sim, porque hoje eu tô pensando muito em palavras. Uhum. Aí eu tô pensando aqui em 2 palavras, das que você foi contando, eu era professora, de repente passei num concurso para ajudante, né, para fazer café, cafezinho. enfim. E aí depois você não vai ficar, você já foi transferida para perto da sua casa. É. Aí eu penso 2 palavras: coragem e resiliência. O que você pode falar sobre isso? Porque eu imagino, isso foi o quê? Na década de 80, Eu mais ou entrei menos? no TRT em 91. 90, é. Não era muito fácil, porque para as mulheres, apesar de nós estarmos tão evoluídos, num mundo tão evoluído, nós temos ainda muitos preconceitos, muitas desigualdades. A gente Sim, vê até questão salarial, muitas desigualdades. E aí, de repente, você lá, mulher, mãe, divorciada, nossa, divorciada, né? 2 Então, essas filhos. 2 palavras, coragem e resiliência. Sim, foi um desafio, né, porque eu saía cedo, naquela época tinha facilidade de se trabalhar, eu trabalhava de meio-dia às 6. Então eu negociei com o meu superior, eu entrava às 5 em Goiânia, saía às 17. Mas tinha todo aquele de sair, deixar a criança pronta, conseguir Toda alguém aquela para tomar, jornada, né? aí depois levava para minha mãe, pegava o ônibus para Goiânia, voltava, pegava na minha mãe e voltava para o meu apartamento, né. Mas como eu já tinha passado o período da faculdade, onde eu me casei, tive filhos, fazia faculdade, fazia estágio, trabalhava, já estava no pique, né. Uhum. E eu precisava fazer isso por mim e por eles também. Aham. Pelos filhos também, né, para eles entenderem que a vida não é fácil, tudo é luta, né, É. muita luta. E é interessante isso, né? Essa capacidade, né, de várias jornadas, vários papéis, Sim, né, que são necessários. E não tem, todos nós, tanto aí eu estou falando tanto de mulher como quanto homem, não importa, nós precisamos desenvolver e desempenhar o papel que nos é proposto. Né? sim, E aí você estava falando depois que já passou por essa cidade, foi lá ser diretora, vice-diretora. vice-diretora, É, e aí começa uma nova etapa na sua vida. Conta pra sim, eu gente. fui para lá, na verdade eu fui para a secretaria, para secretariar audiências e durante um período depois, posteriormente, surgiu a oportunidade de ser vice-diretora. Mas eu estava construindo em Anápolis, eu deixei uma casa lá construindo, né, e os meus filhos tinham que vir de 15 em 15 dias para ver o pai, toda essa dificuldade, eu tinha a intenção de retornar. Meus pais moravam lá em Anápolis, meus irmãos, né, então, quando nós chegamos na cidade, para os meus filhos foi um choque, porque a cidade não tinha nem cinema, era uma cidade muito pequenininha, hoje não, hoje ela Uhum. está muito, de vez em quando eu ainda tenho amigos lá até hoje, né, e e eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer para esses meninos, para eles distraírem. E a cidade toda pintava, porque tinha uma professora de pintura lá, então todas as casas tinham cores muito alegres, muito vivas, e todo mundo pintava. Tinta a óleo, coloquei os meninos na aula de pintura. Só que eles não gostaram, não tinham paciência para aquilo, sabe? Aí eu falei, então eu vou continuar, né? E eu comecei com essa professora, eu sempre achei que eu não tinha jeito nenhum para arte. Eu sempre gostei de escrever, mas aí eu gostei daquilo, sabe. Só que tinta a óleo, né, e no começo foi muito bom, mas chegou num período que eu voltei para Anápolis, fui transferida de volta para Anápolis, né, consegui voltar, e aí construção, aquela coisa toda, eu fui ficando sem paciência para pintar, porque eu pintava o figurativo. Aham. Casas, flores, né, paisagens, e aquilo foi me irritando, porque eu acho que esses trabalhos que eu tive antes moldaram, assim, a minha personalidade em relação a trabalho mesmo, Aham. trabalhando com juízes muito, rígidos, né, você quer tudo muito certo, muito Uhum. perfeito, muito e aquilo passou para pintura, eu comecei a me cobrar demais. Já A sua pintura começou a ficar mais rígida também? Eu comecei a não ter paciência, porque se eu fizesse uma flor, eu queria que aquela flor fosse uma flor perfeita, né. Uhum. E não existe isso na arte. exatamente, atingir a perfeição é algo que Não era isso, eu não então tinha aquilo essa ideia ainda. e o que era para ser, um hobby, alguma coisa gostosa, passou também a te exigir muito, Muito. te estressar. É.
E aí eu estava, né, com 2 filhos pré-adolescentes, construindo uma casa. Eu tinha me casado novamente e me separado, porque eu perdi uma filha nesse meio tempo. Poxa. Eu tive uma eclâmpsia grave, então minha filha viveu 3 dias. Agora, em agosto, ela faria 21 anos, né? E aquele foi um trauma muito grande. Aí esse excesso de trabalho, de responsabilidade. Eu comecei, já tive logo um laudo da fibromialgia, problemas de coluna, né? Então ficou tudo muito pesado. E eu abandonei a pintura porque eu senti que não estava me relaxando. Aquilo também estava te exigindo muito. Muito. Eu imagino que seu nível de exigência Sim. naquela época devia ser muito Muito alto, né? A fibromialgia mesmo já é uma característica de pessoas que Emocional, querem é. o perfeccionismo, né? E é bem E emocional. Bem emocional. Sim. Então, muita coisa aconteceu e eu deixei de lado. A tinta a óleo me fazia mal também, o cheiro, que ela é mais Aham. tóxica, né? Deixei e fiquei 15 anos sem pintar. Aí fui cuidar dos filhos, né? E aos 40 anos eu me engravidei da Eloá, que é a minha caçula. Então, uma gravidez de risco, 4ª cesariana, né? E todo mundo muito tenso. Aí fui me dedicar a criar a Eloá também e os meninos adolescentes, um de 18, um de 16 e uma recém-nascida, né? E continuar trabalhando. Então, abandonei a pintura, abandonei tudo isso. Parei de escrever, parei com tudo isso. 2018 eu me aposento, depois de uma cirurgia da coluna. 2018 também a gente recebe o diagnóstico do meu pai com Alzheimer. Então ele teve Alzheimer durante 7 anos, ele viveu 7 anos com Alzheimer. Foi um período muito tenso também, porque a família toda adoece, Sim. né? Muitos desafios, ele era uma pessoa muito dinâmica, foi encarregado de manutenção muitos anos aqui na Precon. Inclusive o dono da Precon, no dia do velório dele, estava lá, o seu Milton, por uma coincidência. Então a gente chocou muito com aquela situação, a gente ficou muito assim, né? Senti que adoeci mais um pouco, mas eu estava aposentada, me mudei para perto, meus irmãos, né? Nós fomos cuidar disso. E em 2022 eu perdi meu pai com Alzheimer. Consequência do Alzheimer, né? Pneumonia e tal. E eu estava muito mal. Me interessei, então, pela psicanálise. Comecei a estudar a psicanálise. Na verdade, Companheira, É, nosso Charles. eu sabia que tinha estudado psicanálise. Comecei a estudar com a Ângela Cirino, lá de Goiânia e tal. E quando você estuda, você também passa pelo processo terapêutico. E ali na psicanálise, eu descobri muitos traumas, bloqueios que eu tinha de infância, coisas que tinham acontecido na infância que eu não tinha ideia. Aham. Mas quando chegou naquele período que eu teria que fazer um estágio e começar a atender, eu bloqueei, eu não queria. Porque eu pensei, eu preciso estar bem para eu cuidar de alguém, né? Então foi muito bom, me ajudou, me revelou muitas coisas, mas eu não queria carregar o peso de ninguém. Foi uma escolha minha. Eu acho que eu ajudaria muito, mas assim, eu não queria mais. E eu tinha ainda minha mãe, né, que ainda estava viva e também precisava de cuidados. 1 ano depois, meu pai, ela faleceu também. E nesse meio tempo também nós descobrimos um processo de estudar uma doença autoimune da minha filha. Foi um período bem pesado, né? Então hoje a gente tem um diagnóstico de uma febre reumática, mas existe algum outro que ainda não foi diagnosticado. Até conversei com o Charles esses dias, pedi algumas indicações, né? Então eu falei, não, eu já estou com muita carga, eu não preciso da carga de mais ninguém. Foi bom para mim e eu decidi então que eu vou voltar a pintar. Vou voltar a pintar. Mas eu não quero pintar tinta a óleo e eu não quero pintar figurativo. Eu quero jogar a tinta no papel, eu quero uma coisa que eu Seria possa... uma pintura mais abstrata? Eu só pinto abstrato. Eu Uma pinto coisa dinâmica e figurativo. viva, né? Parece que isso dá uma... Porque você nunca sabe o que vai aparecer ali, né? Eu tinha vontade de pegar a tinta e colocar no papel, na tela e fazer, sabe, o gestual. Aquilo ali me aliviava. Então, às vezes, me dava vontade de pintar 8 horas da noite, 6 da manhã. Eu organizei um cantinho ali e comecei a pintar, né? E os meus colegas, as pessoas que foram vendo, começaram a gostar e começaram a comprar, sabe? Eu achei isso muito, porque não era essa a intenção. Eu queria só... Era uma catarse, na verdade. Sabe, era aquele momento em que
Eu, às vezes, Mas pinto me alguma fala uma assim. coisa, Luciana. Hum. Você me relata, então, que a sua pintura começa a ser mais rígida por causa do seu contexto profissional. Você conseguiu depois fazer com que isso mudasse e ficasse mais leve, de forma que pudesse ser um processo terapêutico para você? Porque, de fato, né, a pintura, as artes em si, ela tem um processo terapêutico muito interessante. Sim. Você conseguiu fazer essa transição ou não? Ou você continuou Depois, ainda não, bem tensa dentro do processo depois que artístico? eu passei pelas psicanálises. Aí você conseguiu se Porque eu libertar. eu consegui identificar meus traumas, eu consegui deixar mágoas, né? Uhum, Eu consegui perdoar muita gente, eu uhum. consegui entender que muita coisa que eu vivi era resultado das minhas escolhas. Então, assim, eu fui fazendo todo esse trabalho comigo e eu fiquei mais leve. Comecei a mais não me leve. importar muito com as Uhum. coisas, sabe? Porque no ponto de vista de mudar de cidade, mudar de casa, eu nunca fui apegada a isso. Falar em ser leve, tem um livro legal que eu sempre indico para meus pacientes, que é A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. Você já leu esse livro? Não, ainda não. Você já leu, Gi? Não. Esse livro é muito legal. Leila Ferreira é espetacular. Muito bom, vale a pena o pessoal ler. Mas que legal que você conseguiu fazer essa transição, né, Luciana? E aí eu percebo isso até mesmo no estilo da pintura, porque eu comecei com cores muito fortes, né? Hoje eu já consigo mais... Até as cores estão mais Estão leves. mudando, Uhum. Eu comecei a ver que eu tenho um fato tão interessante, que um dia eu tinha um problema familiar e eu estava muito revoltada e fiz uma pintura e estava muito relacionado com a minha mãe, né? Com a Uhum. questão da minha mãe. E quando eu fiz essa tela em azul e tal, eu deixei lá e um colega meu viu que eu postei no Instagram e ele falou assim, eu quero essa tela. Amanhã eu vou buscar essa tela. Né? E aí ele falou para mim, engraçado, eu olho para essa tela e eu vejo como se fossem óvulos estourando ali dentro, né? Indo para o útero, dentro do ovário. E aí parecia mesmo que estava estourando aquela coisa. Eu falei, engraçado, eu fiz isso pensando tanto na minha mãe, né? Na situação que estava vivendo ele naquele momento, e ele conseguiu ver isso. Sabe? Então, eu acho que naquele momento eu passei para a tela alguma coisa que eu estava vivendo e que naquele momento eu nem tinha percebido que era isso. Que o gestual lembrava aquilo. Uhum. Né? E tem uma outra tela também que eu fiz, ela já não é tão abstrata porque ela tem a figura de uma mulher grávida com a criança morrendo dentro da barriga, que era a minha história. Aquela situação que você tinha passado. Em volta tudo muito... Foi um pouquinho antes da Eloá, né? 2 anos antes. 2 anos antes, né? 2 anos antes, Então, aí eu fiz essa tela, deixei lá, sombria e tudo, e uma amiga foi me visitar com o filho. Inclusive, eu contei essa história pro Márcio, né? Contei... Márcio José Barbosa? Márcio, que é meu padrinho Márcio Barbosa aqui. José, não sei, mas é o nosso Márcio. E pro Ângelo Luiz, o Ângelo Luiz me falou de uma experiência parecida também. Uhum. Ela foi visitar a minha casa e o filho dela, muito inteligente, assim, viu algumas obras minhas, conseguia associar com algum artista. Quando ele chegou na sala, que ele viu aquela tela, ele ficou parado olhando aquilo, né? E ela, uma mulher grávida, ela não entendeu o contexto, eu não falei nada. E esse menino teve uma crise de ansiedade dentro da minha casa. Ele começou a andar para um lado e para o outro, depois que ele ficou um tempo parado em frente a essa tela. Aí depois ele foi explicar para a mãe nem sabia, que ele tinha tido uma namorada e que essa namorada, acho que perdeu a criança. Então era uma coisa que tinha dentro dele e que mexeu com ele quando ele viu. E não era totalmente abstrato, ela tem um figurativo, embora não seja a minha área, digamos assim. Então, assim, eu percebo que as cores, o gestual, sabe, isso me faz muito bem, alivia minhas dores, e eu tô caminhando por essa estrada, né? E bacana que pra gente, né, que teve o prazer de conhecer você, ter essa oportunidade de ter você conosco na capela. Sim. Que você chega, parece que você voltou para Pedro Leopoldo agora nesse ano. Eu voltei em abril. E a minha filha veio em fevereiro, final de janeiro, fevereiro. E né? como é que foi para você chegar e encontrar esse espaço?
Como eu digo, foi um presente, porque lá em Anápolis, depois disso tudo, eu fui para a escola de arte, né, e eu tive um professor maravilhoso lá que chamou muito a minha atenção para a história da arte. Eu estou fazendo uma pós hoje em história da arte, né? E ele abriu caminhos para mim para participar de lives literárias com ele, e foi o curador de uma exposição que eu fiz na estação ferroviária lá. Inclusive eu vinha e a exposição ficou lá, né? Agora estão vindo as telas. E quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso encontrar o meu povo aqui. Eu preciso encontrar artistas. E saí procurando o ateliê do Márcio. Procurei na internet. Como é que você descobriu? Pela internet? Procurei na internet, né? E essa minha amiga me falou também, mandei uma mensagem para ele que eu queria visitar. Chegando lá para uma visita, acho que eu fiquei umas 2 horas lá conversando, né? E foi quando ele me falou da capela. E eu fiquei encantada com o projeto, porque é tudo que eu penso, sabe? De levar a arte. Quando eu comecei a estudar história da arte, eu vi quanto a gente sabe pouco, quanto é importante, né? Quando nós estivemos na ABB, aquilo ali, meu foi legal, coração... não foi? Foi muito legal. Porque Ainda mais você que é professora, você deve ter ficado... ali com as crianças ali, né? Com os foi muito desenhos legal. delas. E ali eu me senti, falei, que presente de Deus. Eu chegar de volta na minha terra, né? E participar, né? Já encontrar esse pessoal tão bonito, com o coração tão aberto para isso. E, Luciana, nós temos como projeto, né? Não sei se você já ouviu a gente falando sobre isso, você está recém-chegado agora na Capela, né? Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes, mas o nosso projeto não é apenas ser uma academia em si, como qualquer uma outra academia, mas também promover cursos, inclusive a Faculdade de Pedro Leopoldo, na qual nós estamos agora, né? Esses estúdios aqui pertencem à Faculdade de Pedro Leopoldo. Nós temos um projeto. Nele nós vamos desenvolver a cultura, vamos fomentar a cultura, vamos valorizar a cultura e também dando cursos, né, de música, de artes, inclusive aqui na faculdade. Sim. O Ângelo já esteve aqui conversando com o diretor Eduardo, né, já pensando aqui sobre um local onde que vai ter uma oficina, promover os cursos, fomentar e formar pessoas, né. Então, o trabalho é muito amplo e eu estava conversando com o pessoal que estava dentro do carro comigo, que é a G, né, o Virtus, mais a Ellen, a gente estava vindo junto, que a Capela vai surpreender muita gente aqui em Pedro Leopoldo. Sim. Porque a riqueza cultural que a cidade tem é muito grande. E a gente precisava mesmo de ter uma entidade, uma associação, né, uma organização como essa, para poder colocar no trilho alguma coisa boa para mostrar para o mundo o que Pedro Leopoldo tem de bom. E você está somando conosco, nós somos muito felizes com a sua pessoa aqui, e a gente está chegando ao fim, né, de mais um podcast, dá vontade de ficar mais, todo mundo que a gente conversa aqui, sempre a tão gente bom, fica, né? não é tão bom, né, Gê? Mas obrigado. Eu só tenho a agradecer, porque como eu disse para vocês, para mim foi um presente de boas-vindas, é como se eu chegasse, a sensação de que a Capela estivesse ali, sabe, na praça, né, me recebendo de braços abertos, com muito carinho. Agradecer demais o Márcio, né, que me indicou, que hoje é meu padrinho, eu levo a minha filha, eu vou lá de vez em quando bater papo com eles, né. O Ângelo também me apoiou muito, falou, não, você não vai para a literatura não, você vai ficar aqui nas artes plásticas. E muito, assim, um carinho muito grande por esse professor meu lá de Anápolis, né, Rondinelli Linhares, um grande artista, escritor, que acreditou, né, no trabalho, apesar da gente fazer trabalhos diferentes, mas entendeu esse lado artístico, que o abstrato nem sempre é muito aceito e nem compreendido, né? E o meu desejo é trabalhar isso até nessa área mesmo terapêutica, sabe? Eu tenho interesse em trabalhar o abstrato no terapêutico com pessoas que precisam, né, desse respiro. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Foi maravilhoso e eu espero somar, aprender. Estou aprendendo muito. Não perca um podcast. Muito para agradecer, que inclusive a própria Faculdade de Leopoldo, Sim, que tem nos recebido aqui. A gente pode gravar esse podcast maravilhoso, né? Receber pessoas maravilhosas como você e dizer, né, para o pessoal entender, você que está nos assistindo, que nós temos 4 grupos atualmente dentro da Capela, por isso que ela estava falando, e que o Anjo estava falando, não, você vai ficar aqui nas artes plásticas, porque hoje dentro da Capela nós temos hoje 4 grupos, né, que é das artes cênicas, arte musical, arte literária e artes plásticas, né, e você hoje está compondo aí o grupo das artes plásticas. Vim para aprender com os dois. Isso, maravilha.
Muito bem, quero agradecer demais, Luciana, a sua participação conosco, por dividir com a gente, com o nosso público, essas histórias tão maravilhosas e desejar muito mais sucesso para você, Obrigada. muito mais realizações e que você se sinta cada vez mais abraçada por Pedro Leopoldo e pela nossa capela. Eu que agradeço. Muito bem, para você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho. A gente costuma dizer que se você não estiver aí nos acompanhando, a coisa não vai funcionar. Então, obrigada a você e lembrando que na próxima semana teremos um novo episódio de Vozes da Capela. Um abraço e até lá.